Dia 159, 1 Reis, capítulo 3, versículo 3 até o capítulo 4, versículo 34. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar a mais alto e mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos, e Deus lhe disse: Peço o que você quiser que eu lhe dê. E então Salomão respondeu: Foste muito bondoso com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, diante da tua face, e mantivesse para com ele essa grande bondade. Ele deste um filho que se assentasse em seu trono, como se hoje vê. E agora o Senhor, o meu Deus, tu fizeste reinar o seu servo em lugar de seu pai, Davi. Mas eu não passo de uma criança. Não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que acolheste, povo grande, tão numeroso que não pode se contar. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensível, para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar esse seu grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: Já que você pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei com você o que você pediu, e eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como o seu pai fez, eu prolongarei os seus dias. Salomão acordou, e eis que era um sonho. Ele voltou então para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu a ele holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então, duas prostitutas foram falar com o rei Salomão. Apresentaram-se diante dele e uma delas disse: Ah, meu senhor, eu e essa mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. No terceiro dia, depois do meu parto também, essa mulher teve um filho. Estávamos juntas. Não havia ninguém, nenhuma outra pessoa conosco na casa. Somente nós duas estávamos ali. De noite, o filho da mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Ela levantou-se do meio da noite, enquanto essa sua serva dormia, tirou o meu filho que estava no meu lado e o pôs na cama dela. Depois colocou o filho dela morto nos meus braços. Quando eu levantei então de madrugada para dar mamar para o meu filho, eis que ele estava morto. Porém, quando reparei nele pela manhã, eis que não era o meu filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher prontamente disse: Não, o que está vivo, esse é meu filho, e o seu é o que está morto. Porém, a primeira mulher respondeu: Não, o que está morto é seu filho, o meu é o que está vivo. E assim elas falavam repetidamente diante do rei. Então o rei Salomão disse: Esta diz: O que está vivo é meu filho, e o seu filho é o que está morto. E outra diz: Não, o que está vivo é o meu filho, o que está morto é o seu filho. E o rei continuou: Então trago-me uma espada. E trouxeram então uma espada diante do rei. Então o rei disse: Cortem o menino ao meio e deem as metades, uma a uma. Então se aguçou o amor materno da mulher, cujo filho estava vivo. E ela disse ao rei: Ah, meu senhor, deem a ela o menino vivo, não matem de jeito nenhum. Porém, a outra dizia: Ele não será nem meu e nem seu, podem cortá-lo ao meio. Então o rei disse: Entregue o menino vivo à primeira mulher, não o matem. Ela é sim a mãe do menino. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele sabedoria da parte de Deus para fazer justiça. O rei Salomão reinou sobre todo Israel, e esses eram os seus altos oficiais. Azarias, filho de Zadok, era sacerdote. Eliorefe e Aias, filho de Cissa, eram secretários. Josafá, filho de Ahilude, era um cronista. Benaia, filho de Joiada, era o comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era governador-chefe. Zabude, filho de Natã, era ministro e amigo do rei. Aissar foi responsável pelo palácio. Adonirão, filho de Abdá, era o superintendente dos que revitalizavam
e realizavam trabalhos forçados. Salomão tinha 12 governadores sobre todo Israel, que forneciam mantimento ao rei e ao seu palácio. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. Esses eram os seus nomes: Ben-Hur, nas montanhas de Efraim; Ben-Dequer, em Macás; Salabim, Bet-Semes; Elon, Bet-Anã; Ben-Ezed, em Arubote; Sucó e toda a terra de Éfer; Ben-Abinadab, que era casado com Tafate, filha de Salomão, em toda a cordilheira de Dor; Baaná, filho de Ailude, em Taanaque; Megido e toda Bet-Seã, que fica perto de Zaratiã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até além de Jocmeão; Ben-Geber, em Ramote-Gileade, nas aldeias de Jair, filho de Manassés, que estão em Gileade, e também na região de Argogue, em Baçã, 70 grandes cidades com muralhas e ferrolhos de bronze; Ainadab, filho de Ido, em Manaim; Aimaas, que era casado com Basemate, outra filha de Salomão; em Naftali, Baaná, filho de Uzai; em Asser e Bealote, Josafá, filho de Paruá; e em Issacar, Simei, filho de Elá; em Benjamim, Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Baçã, e havia só um governador nessa região. O povo de Judá e Israel era tão numeroso como a areia que estava na praia do mar. Eles comiam, bebiam e se alegravam. Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a terra do Egito. Esses reinos pagavam um tributo e serviam a Salomão durante todos os dias da sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 3.000 quilos da melhor farinha e 6.000 quilos de farinha. 10 bois gordos, 20 bois de pasto, 100 carneiros, além dos veados, as gazelas, os corços, as aves bem tratadas. Porque Salomão dominava sobre toda a região e sobre todos os reis do lado de cada Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz em toda a região ao redor. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, durante todos os dias de Salomão. Salomão tinha também 4.000 cavalos em estrebarias. Para os seus carros de guerra, 12.000 cavaleiros. Os governadores forneciam provisões, cada um no seu mês. O rei Salomão e todos os que chegavam à sua mesa, coisa nenhuma deixava faltar. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os jinetes, para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes havia sido prescrito. Deus deu a Salomão sabedoria e entendimento fora do comum, e inteligência tão vasta como a areia que está no mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Ezraíta, e do que Emá, Calcol, Dardá, filhos de Maol. E a sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. Compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram em 1.005. Falou sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota dos muros. Também falou sobre os animais e as aves, os animais que rastejam e os peixes. De todos os povos que vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também mensageiros de todos os reis da terra que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao 15. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração entre os helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, para que os encarreguemos desse serviço. Quanto a nós, vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então eles elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parméias e Nicolau, o prosélito de Antioquia.
Apresentaram esses homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, então, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre todo o povo. Alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Sicília e da província da Ásia, se levantaram e discutiram com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria do Espírito, pelo qual ele estava falando. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos que esse homem proferiu blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciões, os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ele para o sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas e disseram: esse homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará todos os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos no Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Salmos capítulo 126, do versículo 1 ao 6. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua se encheu então de júbilo. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Provérbios capítulo 16, versículo 26 e 27. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque sua boca incita isso. O desprezível cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente.